Voltamos com um empate entre Grêmio e Botafogo na Arena em Porto Alegre. Os gols a gente vai ver só saíram no segundo tempo. E o Grêmio que precisa melhorar a sua posição e o Botafogo na busca pelo G4 ainda está fora, né? Com esse empate, um pontinho a mais, ainda não alcança o Mirassol. O Cuiabano vai marcar o primeiro gol pelo Botafogo, é a famosa lei do ex em ação. E no finalzinho, num pênalti polêmico, o Thiago Volpi, goleiro, empata para o Grêmio. Elton, a gente vai ver já já. O Cuiabano, jogador de Premier League, né? Foi e voltou. Foi e voltou. E uma boa passagem pelo Grêmio também, jogando como ponta, muitas vezes acabou fazendo gol. E foi um jogo de muito equilíbrio. O primeiro tempo até deixou um pouco a desejar na questão técnica, mas são duas equipes que vivem situações distintas na tabela, mas parecidas no momento, né? O Botafogo tentando encontrar um caminho e o Grêmio tentando sair das últimas posições, respirar um pouco mais na parte de cima da tabela e vem de uma vitória num clássico importantíssimo contra o Internacional. Mas aí o lançamento do Marlon Freitas, a gente está vendo agora, né? Faz o primeiro gol. O gol do Cuiabano com o lançamento do Marlon Freitas, precioso lançamento, né, do Marlon Freitas, encontrando o Cuiabano de perna direita, né, dentro da área para poder finalizar. Vamos às polêmicas agora, né? Cobrança de falta, o árbitro acabou indo foi o VAR, revisar, né, numa cobrança de falta. Eu, sinceramente, não entendi esse pênalti. Ele, no argumento dele, talvez o cotovelo, né, tenha sido ali colocado para fora um pouquinho, né, do tronco, e por isso o pênalti foi marcado. O Thiago Volpi, que é um especialista, acabou empatando o jogo. E foi bem defendendo também. E foi bem, foi um dos melhores jogadores em campo. Bom resultado pro Botafogo, um empate fora de casa contra o Grêmio, sim, mas pensando na disputa pelo título, porque hoje é a única competição que o Botafogo tem. O Botafogo agora pensa apenas, para mim, Edu, em Libertadores. Acho que está muito distante de tentar o bicampeonato. Vamos para o Brasileirão, então, alguns jogos atrasados na noite dessa quarta-feira, né? Botafogo e Grêmio, aliás, Grêmio, Botafogo e Vasco e Bahia. Vamos primeiro de Grêmio e Botafogo. O Grêmio empatou, buscando, na verdade, com um gol de pênalti do Thiago Volpi no finalzinho também esse empate. Um Grêmio e Botafogo de discordâncias. Fica essa sensação de que poderíamos ter ganhado o jogo. Fizemos uma grande partida, devemos sair com 3 pontos. O Grêmio criou as chances mais perigosas. Sobrou Kahneman, defendeu, o goleiro voltou, o Edenilson. Que espetáculo de defesa. Marlon cruzou de primeiro, olha o gol, Edenilson subiu, defendeu, Léo Link. O Botafogo aproveitou melhor. Lançamento espetacular do Marlon Freitas pro Cuiabano. Marlon Freitas na medida pro Cuiabano que fecha no facão. Além do ex, castiga. O time segurou o resultado até os minutos finais e sairia com a vitória, se não fosse esse pênalti. Toque de mão do Matheus Martins na área. E aí, mais discordância. É uma interpretação de um lance onde em nenhum momento a gente vê a bola tocar a mão do jogador. É uma jogada clara, queira ou não, ele acaba ampliando com a mão aquele movimento que a bola passaria direto e acho que o pênalti foi muito bem marcado. O Volpi bateu sem chances pro Léo Link. O imortal tricolor briga até o último instante, que batida! Um pontinho para cada um e ninguém satisfeito. Esse jogo aí valia pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, que bateu com a viagem do Botafogo para a Copa do Mundo de Clubes, né? Por isso ela só foi disputada agora. O Grêmio, apesar de não apresentar o resultado que o torcedor queria, até porque vinha depois de um Grenal, expectativa lá em cima e tal, apresentou um jogo legal. Foi um jogo interessante. Não sei. Não, acho assim, os goleiros foram bem, tá? Os dois. Tanto o Léo Link, que fez, vamos ver nessa defesa aí. O segundo lance, ele tinha impedimento, tá? Mas a arbitragem já ia deixar rolar. E o Thiago Volpi foi muito bem, não só pelo gol de pênalti, né? Era um bom batedor de pênalti, mas também na partida.
Agora, a gente tem que levar em consideração que o Botafogo nem substituição para fazer tinha. Tinha uma e teve que fazer, porque o Alex Telles se machucou e entrou o Cuiabano. Mas deixa eu te falar, o Grêmio também veio bem derrubado, tá? Não tinha o Arthur, não tinha o Cuéllar, não tinha o Carlos Vinícius, também se montou, e esses desfalques vieram do clássico, tá? Do último jogo. Então também se montou ali num formato meio alternativo, por necessidade. A defesa do Botafogo é a defesa que vem jogando, né? Embora para a próxima rodada já não tenha, tá? Porque o Barbosa tomou o cartão amarelo e o Caio Pantaleão foi expulso no final do jogo, depois que o jogo acabou. No final do jogo, às vezes a pessoa acha que é com 44. Depois do apito? Depois do apito. Né? Então está fora de bobagem, né? Vamos falar que quando o jogador faz um negócio desse, tem que tomar uma bela bronca. Então, defensivamente, o Botafogo estava ok. Olha o Léo Link aí fazendo outra grande defesa. Isso pode ter criado uma dificuldade para o Grêmio. Ofensivamente, o Botafogo tinha 2 jogadores voltando, né? O Arthur e o Arthur Cabral, meio fora de ritmo, mas era o que tinha. E tinha muita dificuldade para substituir. Por isso que, depois do gol do Cuiabano, o Cuiabano entrou no lugar do Alex Telles ainda no primeiro tempo. O Alex Telles é mais um machucado do Botafogo. O Botafogo teve mais dificuldade para segurar esse resultado. O Grêmio ficou em cima e acabou empatando no pênalti. O pênalti é difícil, tá? Ele não é um pênalti de decisão muito fácil, não. Na minha opinião, eu só discordo do Ancelotinho de que a bola não pegou no braço. A bola pegou no braço. A gente tem o áudio do VAR. O Kahneman tá lá em cima, vai para cima. Aliás, o Kahneman não tomou cartão amarelo ontem, gente. Anotem esse jogo, tá? Ontem ele não tomou cartão amarelo e ele foi para cima do árbitro, fez uma pressão. Óbvio que isso não ia fazer diferença nenhuma, porque o que manda é o VAR chamar, não o árbitro decidir se vai ver o VAR ou não. Eu acho que a bola pega no braço, mas acho que o braço tá bem junto ao corpo, tá? E aí, faz o quê? Então, só que também, por outro lado, ele tá virando o corpo, enfim, esse é o tipo de lance que qualquer interpretação. E a interpretação do VAR, o árbitro a gente pode pensar, o árbitro não sei qual foi a interpretação do árbitro em campo, porque ele pode não ter visto o toque. O VAR interpretou por vídeo que é um toque penal e o árbitro foi lá e concordou com o VAR. Aí depois o Grêmio teve essa outra oportunidade, né? Qualquer decisão aí é muito, muito difícil. Se ele não dá o pênalti, se o VAR não dá o pênalti, a gente vai falar, bom, o VAR concordou com a decisão do árbitro de campo num lance em que o árbitro interpretou já o toque de mão. Por outro lado, precisamos saber se o árbitro viu o toque de mão em campo. Senão, a interpretação ela vai ser do VAR. Né? Se o árbitro não viu que houve toque de mão no campo, o VAR tem que fazer a interpretação. E a interpretação foi de pênalti. E aí eu acho nesse lance que a gente não pode criticar qualquer decisão. Eu também acho. Tá? É um lance muito difícil de interpretação e que acho que vai ser bem dividida a interpretação. Então, e aí nesses casos, quando a gente... mas aí é uma opinião. Nesses casos, quando a gente não sabe de que lado fica na interpretação e a gente está falando de um pênalti, eu sou pela marcação. Vamos ver então que o VAR... a justificativa, né? Porque a gente tem o áudio aí, vamos ouvir. Tem o áudio do VAR, vamos ver. Essa é a melhor câmera que nós temos. Você vai criar 2? Ou não? Tem mudança de trajetória, né? Tem mudança de trajetória. E a gente vai ter a 1 aqui também, ó. Só pra... Vamos lá, pela inglesa mesmo? Casa as duas. Você quer as duas? Eu vejo um atleta que salta, com o braço esquerdo ele faz uma ação de bloqueio, mudando a trajetória dessa bola. Pela inglesa a gente consegue ver bem essa trajetória. Vocês concordam comigo que é uma ação de bloqueio para penal? Concordo. Coloca a imagem essa bola aberta. Coloca na mão dele depois que passa pelo Ô, Torezinho e o Bertinavore, recomendo uma revisão para possível penal por uma ação de bloqueio, ok? É isso. É uma interpretação muito válida. É, claro, entendeu? E a gente vai ter reclamação marcando e não marcando. Isso. Se o objetivo do jogo é o gol, quando nesses casos em que a gente sabe que vai ter reclamação também, se não marcar igual, eu marcaria. Porque a gente está falando do objetivo maior do jogo, gente. Falta de comunicação entre VAR e árbitro, e que para mim deveria ser a primeira comunicação, é perguntar ao árbitro o que ele viu no campo.
Você entende por que muda isso? Se o árbitro já viu o toque de mão e já interpretou que o toque de mão é não faltoso, para mim o VAR não devia... Olha, eu já vi aqui no campo, bateu na mão e no meu entender, salvo algo muito grosseiro, tá? E no meu entender foi um toque de mão involuntário. Não houve, ele não ganhou espaço, já fez a interpretação no campo. Aí o VAR falou assim, ok, tá? Eu acho que deveria, não é como funciona, é como eu acho que deveria funcionar. Então você já fez a interpretação no campo, não há nada escandaloso que possa mudar a sua opinião. Então ok, não vamos nem perder tempo com isso, bola pra frente, vamos lá, escanteio, né? Agora, você viu aí o toque de mão? Não, teve toque de mão? Então vem aqui interpretar o toque de mão. Né? É que eu também não sei, isso é uma ideia boa, mas eu também não sei se o árbitro de campo conseguiria descrever depois o que ele viu, tendo uma única oportunidade num lance tão difícil Mas é fácil. Você percebeu que teve um toque de mão? Não, porque se ele percebesse, entendeu? Você percebeu que teve um toque de mão? Não percebi. E quando a pessoa é muito especialista em determinado assunto, um tema muito específico, ela acerta na decisão sem saber explicar por quê. Já leu sobre isso? Ah, sim. É eu acho que inclusive os assistentes pegam impedimento assim. Eu também acho. Também acho. Para falar sobre as questões da arbitragem nessa noite terrível para aqueles que vestem o uniforme dos árbitros, tá certo? Eu ia falar para aqueles que vestem uniforme preto, né? Mas hoje o árbitro usa a camisa amarelo, de tudo quanto é laranja, cor, né? É isso. Vamos falar do jogo do Grêmio contra o Botafogo, né? Lá na Arena do Grêmio. Depois de vencer o Grenal, o Grêmio recebeu o Botafogo. Foi um bom jogo até lá na Arena do Grêmio, né? Terminou empatado pelo placar de 1-1. O Botafogo vencia até os momentos finais, mas o Grêmio foi buscar o empate também com pênalti. Começando com esse lançamento que é primoroso do Marlon Freitas, mas o Matheus Martins hoje não estava numa boa noite. Não. Ele teve 2 chances muito claras para fazer o gol, essa é uma delas, demorou uma eternidade, ficou meio sem saber o que fazer e... Ele teve 3, né? 3, qual foi a terceira? O pênalti, né? Ele teve um peso especial, que ele teve a chance também de não fazer o pênalti. Também teve isso, ainda cometeu o pênalti, né? Agora, foi um jogo, achei que equilibrado. O Botafogo não fez um mau jogo, né, Bélio? O Botafogo fez um bom jogo contra o Grêmio, mas acabou sendo castigado no final. Isso, o Botafogo acaba abrindo o placar, né? E depois que abre o placar, recua um pouco. E, por outro lado, um Grêmio que tenta, de certa forma, incomodar para sair ali da situação de desvantagem. O Volpi fez algumas boas defesas, o Léo Link também fez algumas boas defesas. Foi um jogo bem equilibrado de modo geral. O Botafogo, ainda assim, me pareceu um time melhor. Primeiro tempo teve mais posse de bola, conseguiu incomodar um pouquinho mais a zaga do Grêmio. O Botafogo usando muito o seu lado direito de ataque ali com o Vitinho, fazendo algumas infiltrações, mas não aproveitou muito bem as oportunidades que teve. E aí acabou sendo punido por um lance, uma penalidade, praticamente o último lance do jogo. O Volpi vai lá, cobra o pênalti, né, que foi a mão ali na bola do... Matheus Martins. Isso, é uma batida de falta, a mão bate a bola bate no braço do Matheus Martins. Mas, assim, não foi um jogo brilhante do Botafogo, apesar de ter jogado melhor. E vou, talvez, aqui dar uma opinião meio polêmica. O Botafogo tinha plenas condições de sair vitorioso nessa partida. Você sabe plenas que, condições. Conversando com alguns botafoguenses depois do jogo, né? Eles estavam criticando um pouco o Ancelotti, Alex, pelo fato da demora nas mexidas, né? Claro que ele teve que mexer cedo por causa da contusão do Alex. Olha, mais uma bola do Marlon Freitas, né? A gente viu uma Esse foi gol, né? A gente viu uma pro Matheus Martins. Essa ele coloca o Cuiabano em ótima condição, né? O Cuiabano domina muito bem e bate com a direita. Aliás, entrou muito bem de novo o Cuiabano, né? Pena que houve a contusão do Alex Telles logo no início do jogo. Mas sempre que é chamado, o Cuiabano corresponde, né, Alex? Ele é muito bom jogador, né, cara? Se tiver a cabeça no lugar, ele tem força, ele tem essa capacidade, tem cheiro de gol, né, cara? Se posiciona bem, tem uma leitura muito boa e ele tendo a oportunidade desde a chegada do Botafogo, ele tem mostrado isso daí, um jogador interessante demais. O jogo em si, aí você vê, ele coloca a mão ali, nessa imagem aqui, é claro que parece que pega na mão, só que a imagem lá de trás, que é distante, parece que pega no ombro, né? Porque a bola fica coberta, né? A primeira impressão, né? Eu falei, mas essa daí, ó. Achei que era ombro, a bola foi claramente no ombro, né? Só que a hora que ele vira, a bola não pega no ombro, né? Pega na mão que está aberta. Que não precisaria estar ali. Exato, e aí não tem como não marcar, o pênalti foi claro, né? Isso daí, mas o Botafogo, lógico que pode reclamar da mexida.
O Grêmio, em chances claras, assim, parece que teve até um pouco mais, mas foi um bom jogo, sim, um bom jogo, mas o Botafogo perdeu a chance, obviamente, de vencer, né? Porque já estava levando lá pro final, conseguiu ter um pouco mais de posse de bola. O último lance da partida, essa bola na trave. O cruzamento da esquerda, né? O Alex Santana, que tinha entrado, aliás, também tem cheiro de gol, Alex Santana gosta de marcar gol, né? O volante que entra na área, gosto de jogador com essa característica, ele entra, cabeceia e a bola caprichosamente pega no travessão. Vamos ouvir os dois treinadores, né? O Thiago Kozlovski, que é o auxiliar técnico do Grêmio hoje, né? O Mano não estava no banco de reservas, estava suspenso, deu a entrevista coletiva, assim como o Ancelotinho. Eles falaram e a gente mostra para vocês aqui no Troca. Exaltar os meus atletas, exalto o meu grupo, né? O grupo do Grêmio, porque eles foram muito, muito guerreiros e enfrentamos uma grande equipe. Não podemos esquecer que o Botafogo é o atual campeão da Libertadores, né? Um time aí que, enfim, dispensa comentários. E nos 6 últimos pontos que nós disputamos, nós ganhamos 4, né? Então, assim, a evolução, como você mesmo falou, ela está aí. Acho que a equipe vem evoluindo com a chegada dos jogadores. Nós estamos tendo situações de mais criação de jogadas ofensivas, estamos tendo também consistência defensiva, que é importante esse equilíbrio dentro de uma equipe, né? Acho que o professor Mano está conseguindo achar isso, né? E a tendência é que domingo a gente possa também agora ter um dia mais de descanso, porque contra a equipe do Botafogo nós tivemos um dia menos de descanso também, isso tem que ser levado em consideração. Então acredito que domingo, diante do Vitória, nós vamos tentar com todas as nossas forças trazer essa tão vitória esperada e confirmar realmente esse bom momento que a gente vem vivendo. Tchau. O time controllò bastante bem, defensivamente, organizado. O time estava conseguindo uma vitória, acho que mereceu a vitória, e depois aconteceu o que todos sabemos. Claro que agora é uma sensação grande de frustração, mas não é uma derrota, é um empate sim, pode ser agora mesmo um sabor a derrota como frustração. Cada jogo onde escapou a vitória tem distintas razões, né? Acho que escapou a vitória os 3 pontos contra São Paulo porque o time jogou uma prestação, um futebol que não foi bom. Contra o Mirassol tivemos na segunda parte uma mala gestão e um apagão, e hoje acho que o time merecia ganhar. Mereceu a vitória, não foi algo que a gente não podia controlar, então não é sempre o mesmo. É verdade que não temos continuidade nos resultados, mas temos que começar a ter mais continuidade na prestação. Hoje que acho que tivemos, como no último jogo, uma boa prestação defensiva, faltou um pouco de criatividade no ataque. Acho que temos uma ideia clara agora de como queremos jogar, e se temos desfalques, os jogadores que entram sabem o que é o peso para eles. E hoje a prestação, como já falei, faltou um pouco de criatividade, sim, no ataque, faltou concretizar mais, mas o time jogou de maneira organizada. Na fase defensiva, sobretudo, que agora é importante nesse momento, tivemos 2 prestações que me deixam satisfeito. Claramente, agora estou com uma sensação de frustração pelo resultado, mas o trabalho meu é analisar a prestação, e com todos os desfalques que tivemos, o time jogou um bom jogo para mim. Concordo com ele, né? Eram muitos desfalques do Botafogo e acabou fazendo um bom jogo. O problema é que com esse empate, né, o Botafogo perde a oportunidade de voltar ao G4. Porque quando estava ganhando, estava ultrapassando o Mirassol, que é o 4º colocado. Eles empatariam em pontos, os dois ficariam com 42 pontos, mas o Botafogo empataria no saldo, não, ficaria atrás nos gols marcados, 41-35, mas encostaria e ficaria com os mesmos 42 pontos do Mirassol ali na 4ª colocação. 2 pontos de agora do jogo do Mirassol. O Mirassol teria 2 a menos, né? É verdade. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar Paulo César de Oliveira, porque a gente tem bastante o que conversar com ele. Nós aqui, tá louco. Vamos chamar o PC, ele já tá prontinho aqui, uniformizado, pra gente conversar sobre essa noite, que eu considero trágica da arbitragem. Tanto no ambiente brasileiro como no ambiente sul-americano.
Tudo bem, seu PC? Boa noite. Tá mais ou menos hoje, né? Mais ou menos. Boa noite, Diniz, Belly. Prazer trabalhar com você aqui pela primeira vez. Alex, uma ótima noite para todo mundo que está em casa acompanhando o Troca de Passes. Vamos começar com o lance do Grêmio, né? Porque alguns botafoguenses reclamaram do lance ali, né? Da mão, de a imagem não ser tão clara e tudo mais. Mas queria ouvi-lo, PC. O pênalti foi marcado no finalzinho e que culminou no gol do Thiago Volpi. Exato. Inclusive, a observação que vocês fizeram aí a respeito do lance foi a mesma que eu tive durante o jogo, né? A gente vai rodar a imagem aqui, porque no primeiro momento eu achei que a bola tinha batido no braço ali, colado do Matheus Martins, né? Porque essa imagem aí parece muito clara que pegou no braço. É isso, né? Tanto é que quando o jogo não foi reiniciado, eu falei... o braço que tá colado, só pra ficar claro. É isso, eu falei com a coordenação. Falei, não, normal, não tava entendendo a reclamação do Kahneman, que foi muito... O Kahneman tava cantando parabéns, de tanta palma que ele bateu ali. Pressionou bastante mesmo. Nem reclama, né? Quase nunca, sempre colabora. Né? Reclamar. E ele fazendo gesto, mas olha só. Essa imagem não dá pra ver, né? Essa imagem não dá, mas a de trás do gol, ela é muito boa. Aí quando vem a imagem de trás do gol, que a gente percebe que a bola bateu na mão esquerda ali do Matheus Martins, que estava aberta, ampliando o espaço do corpo, essa imagem por trás do gol é muito boa. E aí sim, ele já está nessa posição prévia, com o braço aberto, ampliando o espaço do corpo. E só um detalhe que os jogadores estavam chamando a atenção, se a gente puder voltar só um pouquinho, para um pouquinho aqui, ó. A bola pode ter desviado também aqui no Arthur. Por isso era a contestação dos jogadores do Botafogo, mas ela desviou. Só que ela não tem uma mudança significativa de direção. Só depois que toca na mão, né? É isso, e ela continua... o toque no Arthur, pra falar a verdade. Isso, e ela continua indo lá para a área, tem impacto a ação do Matheus Martins, que já está com o braço aberto, ampliando o espaço, naquela posição de bloqueio, aquela posição prévia. Portanto, aquele leve desvio no Arthur, ela não muda a decisão da arbitragem que foi correta. Só para chamar a atenção, teve um lance no Palmeiras e River, uma bola tirada pelo Montiel de dentro da área, que ela bateu no braço do Galo. O braço do Galo estava muito aberto, mas é aquela bola chutada, jogada por um companheiro e a bola saindo da área. Diferentemente desse lance, que ela tem um leve desvio no Arthur, continua indo para a área, tem um impacto ali na ação do Matheus Martins com aquele braço aberto. Ficou claro, e aí né? O pênalti é bem marcado, porque ele está na ação de bloqueio. Sobre se foi ou não falta. Essa falta a falta que originou é uma falta do Arthur Cabral. Em cima do Marcos Rocha. Jogo de cor, mas assintoso eu achei que foi falta. Mas pega nas costas. E outra coisa, o contato físico com o ombro, ele é permitido quando ele é no ombro, e a bola está a uma distância de ser disputada. Ali não, quando o Arthur Cabral percebeu que o Marcos Rocha estava antecipando, ele foi com o ombro, mas nas costas do Marcos Rocha. Inclusive a falta foi bem marcada. Da Marina aqui, ó, na hashtag troca de passe. Ela fala, Diniz, mostra o lance da falta que originou o pênalti pro Grêmio no jogo contra o Botafogo, por favor. Eu não consegui achar o vídeo. A gente não tem a imagem aqui, né? Porque não foi uma transmissão nossa. Esse jogo. Ah, não, esse foi nosso. Esse foi nosso. Mas é uma falta que acho que ficou bastante clara. Sim, né? porque a bola, você pode fazer a proteção, o tranco, ele pode ser dado com força, de disputa, proporcional, e você tendo a bola na posição de disputa. Ali não. Ele ainda não tinha chegado para dominar a bola, estava sendo ultrapassado pelo Marcos Rocha e deu um tranco nas costas. Empurrão que seja, com o ombro ou com a mão, nas costas, você desloca. Já correu impacto. É o suficiente, né, para desequilibrar a jogada. É isso. Ô, PC, a gente já vai falar sobre o jogo do Vasco. Só pra gente não passar batido, que a gente ainda não tem as imagens do jogo do Palmeiras. Vamos... chama a falta. Vamos colocar a falta aí só para tirar dúvida, para quem não viu o jogo em casa, para se ficou com alguma dúvida sobre a falta do Arthur Cabral em cima do Marcos Rocha, né? É isso, em cima do Marcos Rocha. Repare que, olha só, a distância que tá a bola... É um empurrão nas costas, não é nem com o corpo, né? A distância que tá a bola, ele não tem essa bola dominada, e quando ele percebe que vai ser ultrapassado pelo Marcos Rocha, ele vai com força desproporcional, distante ainda do domínio da bola, faz a carga e a falta foi... Se fosse no Allianz Parque, não seria falta, porque lá tava tudo permitido. Lá tava é isso, PC? Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.